Amados, em tempos, na sociedade, melhor dizendo, em quando uma pessoa ela é extremamente rica e ela tem filhos, ou quando não tem filhos, quase sempre temos herdeiros. E esses herdeiros é que vão tomar posse dessa herança. Enquanto esse homem está vivo, parece tudo bem, tudo muito calmo, parece que não tem nenhum problema. Mas a partir do momento que esse homem começa a fraquejar na sua saúde e as pessoas começam a perceber que ele vai morrer, então começa a suscitar a divisão da sua herança. Não é à toa que nos dias que a gente tem vivido, a gente tem visto cada coisa a respeito das heranças que estão sendo divididas e disputadas até hoje a respeito. Exemplo claro disso é Augusto Liberato, o Gugu. Morreu nos Estados Unidos, foi fazer um serviço no teto, caiu do teto, morreu. Um homem com tanto dinheiro podia pagar alguém para fazer um serviço desse no teto, e ele com 60 e poucos anos foi fazer esse serviço, caiu, morreu. Aí começou a disputa da sua herança. Uma herança extremamente grande, e as pessoas disputavam e brigavam. Não é à toa que muitas pessoas, muitas famílias acabam tendo seus entes, não somente aquele que morre, mas pessoas acabam morrendo para ter aquela herança que não quer que ela seja dividida por muitas pessoas. E na casa que a gente está lendo esse texto, isso vai acontecer da mesma forma. E para evitar uma morte que era iminente, pois a Escritura diz que Isaac estava perto de morrer, pelo menos era assim que ele pensava, e todos os seus familiares também pensavam. E quando ele pensou dessa forma, ele resolveu abençoar o seu primogênito Esaú. Porém, Esaú foi passado para trás e Jacó recebeu aquela bênção. Ao Jacó receber a sua bênção, quando Esaú chega, a Bíblia declara que ele pede uma bênção para o seu pai, e o seu pai disse: eu já abençoei o teu irmão, ele me enganou e eu abençoei tudo, não sobrou nenhuma bênção para ti. Então Esaú ficou muito triste, ele disse: meu pai, me dá uma bênção, pelo menos alguma coisa. E aí os teólogos dizem que ele deu uma antibênção, ou seja, quando tu te libertar do teu jugo, então tu vai ter a tua bênção. Ou seja, quando teu irmão morrer, tu vais ter a tua bênção. Então tu vais ser livre disso e Deus vai começar a te prosperar. Pelo menos essa foi a bênção tão terrível que seu pai Isaac deu para Esaú. Ele se levanta dali. Agora não mais está triste, mas agora ele está irado por conta do seu irmão Jacó, que recebera toda a bênção. E então o consolo do coração dele diz assim: quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. E essa notícia chega ao coração de sua mãe Rebeca. Então ela pensa: todo aquele engano, toda aquela estratagemas que nós fizemos para receber a bênção, eu jamais imaginei que o teu irmão viesse a se levantar para matar você, Jacó. E se isso acontecer, eu perderei os meus 2 filhos num só dia. E para evitar isso, tu ainda não é casado, Jacó. E nós não queremos que tu te case com as mulheres dessas nações aqui que estão ao nosso redor. Você vai à casa dos meus parentes e de lá você vai tomar uma mulher. Então ela prepara de novo uma nova estratégia e vai falar com seu esposo. O que eu quero entender, eu quero que você pense e pare comigo para pensar exatamente nessa família que está muito quebrada, está muito dividida. E a divisão dela é tão grande que esse casal, Isaac e Rebeca, pouco conversam, pouco se tratam, pouco falam. Mas no início do casamento deles, a Bíblia diz que eles se amam, ou melhor dizendo, eles se amaram, e Isaac amou Rebeca profundamente. Mas o avançar dos anos, o passar desses anos, fez com que esse casamento fosse deteriorando. A chegada dos filhos trouxe uma divisão para dentro daquele casal, em que um amou um filho e o outro amou o outro filho, de maneira que eles já não conversavam, eles não se entendiam, eles não se declaravam, diferentemente de os pais de Isaac, Abraão e Sara. Apesar dos seus erros e suas falhas, esse era um casal que continuamente, toda decisão que era a ser tomada, era uma decisão casada, ou seja, uma decisão que
falava entre ambos, conversavam ambos, ainda que fossem decisões pecaminosas, como ter um filho com Agar, como dizer que Sara era sua irmã e Abraão era seu irmão. Decisões dessas, mais difíceis possíveis, todavia eram sempre sentadas e conversadas entre ambos. Coisas que a gente não vê na história de Isaac e Rebeca, mas vemos uma distância cada vez maior e cada vez maior, um abismo aparecendo, e esse abismo entre esse casal trazem profundas destruições para dentro dessa família. E é isso que a gente tem que parar para pensar, que embora o propósito de Deus vá se cumprir, a gente vai sofrer as consequências de nós não cumprirmos exatamente os princípios de Deus para que o seu propósito siga avante e aconteça da forma como Ele deseja, para a nossa própria dor e sofrimento. O final dessa história diz que Rebeca ela vai até Isaac e disse: olha, eu não quero mais que o meu filho seja como Esaú, que ele tome mulheres aqui e isso seja um grande desgosto para nós. Pede para que ele vá até a casa dos nossos parentes e lá ele tome mulher e lá ele case e depois ele volte. Jacó percebendo, ou melhor dizendo, Isaac percebendo que isso foi um grande desgosto, Esaú, seu primogênito, ter tido e casado com duas mulheres, não somente uma, mas duas mulheres, e essas mulheres eram extremamente afrontosas para o seu pai e para a sua mãe. Então ele chama Jacó e disse: Jacó, vai, eu quero que tu vás, porque a primeira coisa que eu quero te dizer, tu não vais casar com nenhuma das mulheres que estão aqui. Jacó ouve, Isaac, ele é cego, Isaac foi enganado pelo seu filho Jacó, Isaac foi enganado pelo seu desejo de querer colocar o primogênito, a bênção de Deus sobre Esaú, vendo Esaú que era totalmente errado, totalmente um homem que olhava para as coisas de Deus e desprezava essas coisas. Isaac foi enganado pelo seu coração e pelo seu desejo de ter e ver esse filho como primogênito real e escolhido por Deus. E então, naquela cegueira que agora ela é verdadeira, literalmente, há uma cegueira também espiritual no coração de Isaac, depois de todos os conflitos, e de ele ter passado ou ter sido enganado pelo seu próprio filho. Ele cai em si e percebe agora a estrutura e o propósito de Deus que havia planejado para que desde o início, que Deus havia dito que Jacó seria o seu primogênito, seria o herdeiro da promessa de Abraão, de Isaac, passaria para Jacó. Isaac está mais conformado, ainda que não seja totalmente do seu agrado. Então ele diz: vai, te levanta, vai lá para a terra do teu tio Labão, irmão de tua mãe. E então ele abençoa Jacó e diz: Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venha a ser uma multidão de povos. Ele começa a falar a respeito da promessa abraâmica. Pois assim Deus determinou para Abraão uma promessa dizendo: de ti farei uma grande nação, que haja povos e se multiplique os teus descendentes. E então Isaac, ele traz essa mesma promessa, ele abençoa Jacó com a promessa de Abraão, coisa que ele não fez quando Jacó ele entrou na tenda disfarçado de Esaú e pediu a bênção. E quando Isaac ele vai dar a sua bênção, ele dá uma bênção mostrando e declarando sempre as bênçãos da terra, a bênção da terra. Ele nunca faz menção sobre a bênção abrâmica. No fundo do seu coração ele pensava, talvez assim: quem sabe esse homem que está falando com voz de Jacó seja o próprio Jacó. Eu não vou desferir toda aquela grande bênção, toda a minha força, mas talvez seja Esaú. Do jeito que eu vejo, Esaú não é aquela pessoa que vai ficar firme nessa bênção, ficar firme nessa promessa. Não seja muito lícito eu dar a bênção de Abraão a esse homem e esperar mais um pouco. Fato é que agora ele sabe que Jacó é Jacó, e ele está falando com o homem certo. Ele sabe que Jacó é o prometido, é o escolhido de Deus. Então ele o abençoa com a bênção de Abraão e diz: e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque e Jacó e foi-se a Padã Arã, a casa de Labão.
filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. O que eu quero dizer nessa noite aqui para vocês é: esse seria o caminho correto e sensato da bênção que Deus haveria de dar para Jacó por intermédio de seu pai Isaque. Não precisaríamos de engano, não precisaríamos de mentira, não precisaríamos de trapaça, não precisaríamos de divisões na casa, não precisaríamos de nenhuma dessas artifícios, nenhum desses pecados para que a promessa de Deus e o propósito de Deus se cumprisse. Deus já havia dito, era assim que tinha que ser. Mas Isaque não aceitou isso, o pai não aceitou que a promessa viesse para Jacó. Rebeca aceitou que, já que Deus falou, então é assim que vai acontecer. Esaú, desgostoso dessa palavra, ou desgostoso das coisas de Deus, nunca se importou com a bênção e a primogenitura, nunca quis saber de nada disso. Por isso se casou com as mulheres das cidades, dos seus arredores, das terras de Canaã, porque ele nada se importava com a bênção, com a prosperidade e com a bênção futura que haveria de ser, e nada se importou. Jacó se importava muito com a bênção, com a primogenitura, mas nunca esperou o tempo de Deus para que isso viesse a acontecer. Então ele achava que com as suas próprias mãos podiam trazer essa bênção e agarrar essa bênção, como roubando, enganando, ludibriando, fazendo com que uma pessoa se ferisse, fosse machucada. Ele pouco se importava, desde que eu pegasse a bênção de Deus. E digo para vocês, Deus nunca abençoa assim, amados. Não existe bênção de Deus na trapaça, não existe bênção de Deus no engano. Podem nações construírem, podem pessoas levantarem impérios nessa terra, nunca será com a bênção de Deus, nunca. E se isso acontece dentro de uma família escolhida, o que a gente pode esperar de uma família que ainda não conhece o Senhor, que não tem os princípios do Senhor? O que a gente pode esperar dentro de uma casa como essa? É por isso que nós temos a responsabilidade de levar o Evangelho para que os princípios de Deus cheguem e a bênção de Deus seja instalada de forma efetiva. E assim, agora, Isaque, lúcido, ele dá a bênção efetivamente com o coração aberto, diz: que o Senhor te abençoe e te dê a bênção de Abraão, a bênção que Abraão me concedeu, que eu agora repasso para você, Jacó. Agora vai para a casa dos nossos parentes e casem com uma mulher de lá. A bênção está fechada. O propósito de Deus seguiu exatamente como ele queria. Agora os homens estão convencidos de que essa é a vontade de Deus. Então Isaque, convencido de que essa é a vontade de Deus, ele vai dar a bênção exatamente para Jacó, não disfarçado com outra pessoa, a Jacó. Seu filho agora, Esaú, que perdeu todas as bênçãos, ouve agora o seu pai abençoando, agora de fato, de verdade, não o enganador, mas aquele que o enganou. E ouve dizendo ele exatamente isso: não casa com as mulheres daqui. E ele ouve duas coisas que ficou o seu coração muito revoltado, se a gente pode dizer, e cheio de inveja. Ele disse: a primeira foi: não case com mulheres daqui. E a segunda foi que Jacó ouviu o que o seu pai e sua mãe o despediu para ir na casa dos seus parentes e lá tomar mulher. Ele obedeceu. Ele obedeceu seu pai e sua mãe e foi para a casa de Labão. Foi para a terra de Padã. Fez tudo conforme o seu pai havia ordenado. Ele obedeceu. Existe um mandamento proibitivo, e o primeiro mandamento é: não casa com as mulheres daqui. Mas existe um mandamento positivo: vai lá e casa com as mulheres de lá dos meus parentes. E Jacó obedece os dois mandamentos. Ele não casa com as mulheres daquela região, daquela cidade, da terra de Canaã, mas vai para a casa dos seus parentes. Ele obedece.
que cai no coração de Esaú é o coração exatamente daqueles que não creem em Deus, daqueles que não querem andar com Deus, daqueles que se ofendem por causa das escolhas de Deus. E Esaú, vendo que isso era um desgosto, ele vai e casa com uma terceira mulher. Ele vai e quer buscar a bênção de Deus de uma outra forma, exatamente dentro da promessa que não é promessa, porque Ismael, que era filho de Abraão, então eu vou casar exatamente com a linhagem de Abraão e vou tentar pegar de novo a promessa. Só que Ismael foi rejeitado para que Isaac fosse aceito. Ismael foi rejeitado exatamente para que Isaac fosse plenamente aceito diante de toda a comunidade chamada ou erguida sob a bênção de Abraão. Isaac foi aceito. Esaú, ele pensa, não está certo, eu não vou casar com as mulheres daqui, eu vou buscar exatamente uma filha de Abraão, um descendente de Abraão. E ele foi atrás de Ismael e casou com uma mulher de lá, além da que ele já tinha casado. O que dá a entender que o arrependimento nosso, ou melhor dizendo, o arrependimento de Esaú, por ele não ter recebido nenhuma das bênçãos, não é verdadeiro, porque ele não endireita os seus caminhos. Ele não faz novas as suas veredas. Ele sente a dor do pecado, ele sente o peso do pecado, ele sente a consequência do pecado. Mas ele está disposto a fazer coisas diferentes para tentar buscar o favor de Deus, e não é da forma como Deus deseja. Por isso o desejo dele, o primeiro dele foi: vou matar o meu irmão quando meu pai morrer. O pai dele estava demorando um pouco, ainda estava doente, e disse não, então ele já mandou um menino para casar, o meu irmão para casar longe, e ele obedeceu. Eu vou casar com uma mulher daqui, não, vou casar com uma mulher descendente de Abraão, do filho de Abraão, Ismael. E esse é um mal muito grande, quando o nosso coração não é tratado no perdão de Deus. Toda vez que nós estamos ressentidos com algo que Deus tem nos disciplinado, é bem provável que o nosso coração se encha de ira e possa desferir um mal contra alguém que nos é muito próximo, o nosso irmão. E por isso o nosso coração ele tem que ser colocado diante de Deus e pedirmos perdão, porque são os nossos próprios pecados que nos levam para cometer algo pior do que nós já havíamos cometido. Só que a história segue, e Jacó agora ele está com a bênção, não por engano, não por nada, agora ele está ciente da bênção que é, e que Deus deu, só que a sua mãe, ele deixou para trás, o seu pai deixou para trás, toda a riqueza do seu pai deixou para trás. Agora ele está indo somente com talvez uma sacolinha, uma trouxinha e caminhando, indo em direção a Padã Arã, caminhando no deserto. E ele chega numa determinada longura, vamos colocar assim. O dia vai declinando, o sol está posto, não pode mais caminhar porque não tem luz elétrica, acabou tudo na escuridão. Então ele pega uma pedra, deita naquele lugar, usa daquela pedra como um travesseiro e dorme. E a Bíblia diz que ele tem um sonho. Agora Deus vai começar a tratar da vida de Jacó e vai mostrar e vai se revelar, porque ele tem um escolhido, porque Deus o chamou para o abençoar. E assim Deus ele vai e se manifesta exatamente a Jacó e diz: eis que posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A Bíblia diz que Jacó ele deita, coloca uma pedra como um travesseiro, e ele tem um sonho. Nesse sonho ele se vê deitado exatamente dentro, com a cabeça naquela pedra. É como se ele visse a si mesmo dormindo, e uma escada bem no topo da sua cabeça, que saía da terra e ia até os céus. E a Bíblia diz que os anjos de Deus subiam e desciam. Significava dizer que Deus sempre protegeu Jacó, que durante todo o tempo da sua vida os anjos de Deus sempre estavam com ele. Os anjos não desciam e subiam, os anjos subiam e desciam. Significava dizer que Deus ele estava sempre colocando um anjo para proteger Jacó e fazia com que a vida de Jacó pudesse ser guardada.
apesar de todas as suas falhas e de todos os seus erros, Deus protegeu a vida de Jacó, assim como tem protegido a minha vida e a tua vida, apesar de todos os nossos pecados, apesar de todos os nossos equívocos que temos tomado e cometido. Quantas escolhas nós fazemos de maneira tão precipitada e tão errônea, que trazem tantos males, mas Deus tem enviado os seus anjos para nos guardar e para nos servir. Mesmo que nunca nós temos visto ou temos tido um sonho como esse, mas o sonho é apenas emblemático, é apenas um referencial de mostrar exatamente que Deus está conosco. Pois no verso seguinte ele diz: perto dele, ou seja, perto de Jacó, estava o Senhor, e lhe disse. O Senhor estava do lado. Deus não somente enviou um anjo para protegê-lo, não somente enviou anjos para guardar Jacó, não somente enviou anjos para servir Jacó e para trazer do céu aquilo que Jacó precisava. O próprio Deus estava do lado de Jacó. E agora Deus fala com Jacó e diz: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, te darei a ti e a tua descendência. Na nossa escritura sagrada, aqui na Bíblia, na língua portuguesa e não no original, não na língua hebraica, a gente sempre tem um nome de Deus. Mas toda vez que Deus apresenta nas suas escrituras sagradas os seus nomes, dentro da própria linguagem hebraica, ou da língua hebraica, ele vai diferenciando e não é colocado somente Deus. Quando Isaque abençoa Jacó, ele abençoa como Deus, o Elohim, o Deus Criador. Quando ele vai abençoar Abraão, ele abençoa como Elohim, o Deus Criador. Porém agora, Deus está se apresentando a Jacó e ele vai fazer uma aliança com Jacó. E para ele fazer uma aliança de Jacó, ele vai fazer e vai falar com o seu nome que ele tem de aliança. É a primeira vez que agora Jacó ele tem a natureza e a consciência de que o Deus que ele crê, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, ele tanto queria essa bênção, é um Deus de aliança, é um Deus que transforma a vida, é um Deus que toma a vida dessa pessoa e transforma para ela ser exatamente aquilo que Deus desejou que ela fosse, e não seguir os seus próprios caminhos e os seus próprios passos. Por isso Deus, na sua pessoa, ele diz assim mesmo: eu sou o Senhor, ou seja, eu sou o Deus de aliança. Eu vou começar a fazer uma aliança contigo, assim como eu fiz com o teu pai Abraão. Ele não coloca Isaque como pai de Jacó, ele não coloca Isaque como pai de Jacó, talvez porque Isaque não foi muito sério a respeito da educação dos seus filhos, talvez porque Isaque não tenha sido um pai tão zeloso para entender e mostrar para os seus filhos que Deus é um Deus de aliança, que é um Deus de verdade, que é um Deus que nos protege, que é um Deus que é um escudo, que é um Deus confiável, um Deus que não necessita de subterfúgios para nos guardar, nos proteger e nos abençoar. Ele não precisa de artimanhas para fazer a sua vontade se cumprir. Ele se cumpre porque Ele é o Deus da verdade e o Deus fiel. Por isso, quando Deus ele se apresenta a Jacó naquele sonho, a primeira coisa que Ele diz: eu sou o eu sou. Eu sou o Deus da aliança, o Deus da aliança que fez com teu pai Abraão, porque Ele, Abraão, mostrou quem era eu, e eu me revelei a esse homem como Deus que o protege. Eu sou o grande El Shaddai, eu sou o teu poderoso galardão, o teu muitíssimo galardão, eu sou o teu escudo, eu sou. Então Isaque ele ouve aquela voz do Senhor, e o Senhor ele diz mais e continua: a terra que agora tu estás deitado eu vou dar a você e a toda a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Assim como Isaque havia abençoado Jacó para que a sua descendência fosse multiplicada, agora é o próprio Deus que diz: eu estou entrando numa aliança contigo para te dar a mesma bênção que eu dei a Abraão, dei a Isaque, agora estou dando a você, Jacó. E a tua descendência será como o pó da terra, ela se multiplicará do ocidente, do oriente, do norte e do sul. Em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E então ele fecha no verso de número 15 a promessa mais maravilhosa que o próprio Cristo nos dá, depois de quase
uns 4.000 anos dessa aparição que o Senhor fez. E a promessa é: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, que agora tu sais fugido, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. A promessa é maravilhosa. Deus disse que ia multiplicar. Deus disse que ia dar numa terra. A terra que ele estava deitado seria dele e dos teus descendentes. A terra se espalharia de maneira gigantesca, mas ele daria. Mas ele fecha a revelação e a aliança de Deus com ele, dizendo: eu estarei com você, Jacó. Eu te guardarei por onde quer que tu fores. Se tu for para a direita, eu vou contigo. Se tu for para a esquerda, eu vou contigo. Se tu for para frente, eu vou contigo. Se tu for para trás, eu vou contigo. Deus se comprometeu a ir com Jacó. Deus não comprometeu Jacó a ir com ele, mas Deus se comprometeu a ir com ele. E quando Deus vai conosco, Deus ele se compromete em fazer todas as coisas, contribuir para que nós venhamos sempre segui-lo, para que nós venhamos sempre fazer aquilo que Deus deseja, aquilo que é do lhe agrado, que o nosso coração possa exatamente entender a vontade do Senhor e entender porque Ele está conosco. E é isso que Ele diz: e então te farei voltar a esta terra, porque eu não te desampararei, até cumprir eu aquilo que eu tenho te colocado, que eu tenho declarado a você. Eu não vou te desamparar, até cumprir tudo que eu tenho declarado a você. A Bíblia diz que, despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Essa revelação foi tão grande no coração de Jacó. Mas será que Jacó entendeu o que Deus falou com ele? Será que Jacó entendeu o que Deus falou com ele? Jacó vivia dentro de uma cultura muito mística. E nós, brasileiros, também não somos tão diferentes assim. Quando Jacó percebe, ele diz: na verdade, o Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar? O Senhor ficou naquele lugar lá? Jacó despertou do sono, a pedra estava lá, então o Senhor está lá. Quando eu for embora, o Senhor vai estar lá. Ele entende que o lugar é o santo, que o lugar é místico, que o lugar é poderoso, porque durante todo o tempo da sua vida, Deus nunca se apresentou a ele. Se nunca se apresentou, Deus nunca esteve naquela terra onde ele estava. Mas agora que eu estou deitado nessa terra, que saí, tipo assim, do cordão umbilical da minha família, agora aqui deitado sozinho, o Senhor se apresenta, é sinal que o Senhor está neste lugar, não está em outro lugar. Aqui é a porta dos céus. Por que a porta dos céus? Porque os anjos sobem e descem por aqui, então deve ser a porta dos céus. É por isso que muitas vezes a gente tem que parar para pensar exatamente: uma revelação de Deus é uma revelação de Deus conosco. Quando Deus se revela conosco, Deus está revelando uma companhia diária conosco. Por isso Ele diz: eu estarei contigo, não neste lugar. Não pense você que quando a gente sair daqui, Deus vai estar aqui. Deus só está aqui porque nós estamos aqui. O dia que a gente decidir não se reunir mais aqui, se reunir na beira de um rio, Deus vai estar na beira do rio, porque o seu povo está ali. Deus não construiu uma catedral, Deus não construiu prédios, Ele edificou uma igreja onde o seu Espírito habita. É ali que é a habitação de Deus, é ali, porque quando Cristo Ele disse exatamente isso: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, e vão ensinando todas as nações. Ensinando o quê? Tudo o que eu vos tenho ensinado. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque o tempo não é o tempo de uma busca dentro de um templo. Porque os verdadeiros adoradores
são os que adoram Deus em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura, verdadeiros adoradores. Não pense que esse lugar é especial, ele não é especial. Especial é o Espírito que reuniu em um só corpo a sua igreja, o corpo de Cristo, onde o Espírito habita. Esse é o lugar onde nós devemos estar, congregados com os irmãos. É isso que nós devemos ansiar, congregar com os irmãos, estar com os irmãos, é estar com a igreja, é estar onde Deus deseja, porque Deus disse: eu estarei convosco, quando 2 ou 3 se reunirem na minha presença, em meu nome, eu vou estar com você. Jacó, ele se levanta do sonho e percebe, Deus está aqui, Deus sempre está, o problema é que a gente não consegue perceber quantas vezes Deus fez coisas maravilhosas para nós, e a gente não consegue ver, porque parece que é coincidência, parece que foi por acaso. Quantos livramentos, quantas bênçãos, e Deus nunca falou, foi eu que te dei. Mas Jacó não é um homem convertido. Jacó só tem uma coisa que é muito boa nele, se a gente pode dizer: eu quero a bênção de Deus. Pergunta para qualquer pessoa no mundo: você queria, se Deus existe, você queria ser abençoado por Deus? Oxe, é lógico que eu quero. Agora pergunta: você quer entrar numa aliança com Deus? Opa. Quer entrar num pacto com Deus? Opa, pacto já é meio de estranho, né? Porque Ele vai me pedir uma coisa, eu tenho que fazer. Ele vai me dar algumas coisas boas também, aí é legal, mas pacto vai exigir de mim uma outra postura, um outro comprometimento. Por isso é melhor não casar, né? Para que ter um papel na mão? Comprometimento. Quando as pessoas pensam mais adiante, vão avançando mais a idade, pensam: poxa, eu já sou comprometido com essa esposa, já sou comprometido com essa mulher, já sou comprometido com esse homem, já tenho 20 anos, O que é o papel? É só o selo daquilo que eu sempre me comprometi com essa vida. Casou. Mas é isso que Deus ele quer trazer para o coração de Jacó. É só por meio de uma aliança que Deus nos transforma. É por meio quando a gente entende que Deus entrou numa aliança com as nossas vidas, que a gente vai começar a perceber as ações de Deus na nossa vida. Enquanto nós não temos uma aliança com o Senhor, a gente não consegue perceber como Deus está agindo nas nossas vidas, a gente passa despercebido. A gente pode até agradecer, mas não consegue entender como Deus está mudando as nossas vidas e como Ele está conduzindo a nossa história. Mas agora, eu quero encerrar dizendo claramente a respeito de vocês os versos últimos que diz, verso 18: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra em que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo derramou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Que tipo de voto é esse que esse homem faz? Realmente ele confiou no que Deus disse para ele: eu serei contigo, eu te guardarei e te desampararei, por onde tu fores eu irei contigo, e te trarei de volta a esta terra. Eu não vou te desamparar até que eu tenha cumprido tudo que eu te falei. Então Jacó ele vai, se levanta, derrama um óleo sobre a pedra e faz um voto ao Senhor: se o Senhor for comigo, eu disse que eu irei contigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, te guardarei por onde quer que tu fores. Me dê pão para comer e roupa para me vestir, eu vou te sustentar, não vou te desamparar, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, até que tu volte para cá, até que eu te traga para cá, eu não vou te desamparar, até que tudo que eu cumpra venha acontecer sobre a tua vida, eu não vou desamparar. Então ele termina o voto dele dizendo:
então tu serás o meu Deus. Enquanto tu não cumprir nenhuma dessas coisas, enquanto tu não fizer nenhuma dessas coisas, o que é que ele quer dizer? Tu não vais ser meu Deus. Tu serás meu Deus e não meu Deus. Eu vou ficar provando se realmente tu falas a verdade. Quão diferente de Abraão. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrei. De ti farei uma grande nação. Levantou-se, pois, Abraão e foi-se. Obedeceu e creu. Creu Abraão e partiu. É isso que acontece com Jacó? Ele não crê, amados. Ele ainda acha que a bênção tem que ser conquistada por ele. E é tão certo isso que ele diz: se isso tudo acontecer, tu serás meu Deus. E quando eu passar de novo por aqui, porque eu vou passar, né? Eu vou erigir essa pedra como coluna, será a casa de Deus. E tudo quanto tu me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Vai ser tudo pago. Tudo pago. Parece que é sempre, o Jacó está sempre barganhando as coisas. Ele está sempre comprando as coisas. Se tu fizer isso, então tu vai ser meu Deus. Depois eu vou te dar o dízimo. E vou construir uma casa para ti, nesse lugar que tu te revelaste a mim. Isso só mostra que o nosso coração, quando Deus faz uma aliança com a gente, Ele tem muito trabalho para fazer no nosso coração. Há muito pensamento errado na nossa mente. E Deus tem que mudar muito. E para Ele mudar, Ele tem que estar do nosso lado. Eu estarei contigo. É porque Ele está conosco que Ele vai mudar a mentalidade do nosso coração e da nossa mente. Para nós fazermos aquilo que é certo e direito, e para fazermos o que é certo e direito, a gente vai ter que aprender a confiar na palavra que sai da sua boca. Porque ela não torna para Ele vazia. Vai cumprir tudo que saiu dos seus lábios. Quero mostrar uma coisa para os nossos dias. Israel, que estava saindo do cativeiro da Babilônia, do cativeiro do Egito, ele recebeu a história e o relato dos seus pais, através agora de por escrito. E agora eles sabiam que o seu pai, Jacó, que tempos depois haverá de se converter e se tornará em Israel, e que é assim que será chamada a nação de Israel, e é assim que a nação de Israel foi chamada, ela vai entender. Você tem que aprender a andar em aliança com Deus e confiar no que Deus está dizendo, para que tudo te vá bem. Mas para nós, que somos chegados aos fins dos tempos em que Cristo veio, a Bíblia diz, na primeira aparição que Jesus é narrada no Novo Testamento, no Evangelho de João, a Bíblia declara que Natanael, irmão de Filipe, foi chamado por Filipe e disse: Natanael, encontramos aquele que deve ser o Messias. De onde ele é? E ele disse: de Nazaré, Jesus o Nazareno. Ele disse: porventura pode vir alguma coisa boa dessa cidade chamada Nazaré? Então Filipe diz assim: vem ver. A Bíblia declara que Natanael estava lá debaixo de uma árvore e ele saiu para encontrar Jesus. Quando ele vai para encontrar Jesus e ele se depara com Jesus, Jesus olha para ele e disse: Natanael, que homem íntegro você é. Ele disse: de onde tu me conhece, mestre? Eu te vi quando tu estavas assentado debaixo da figueira. Eu disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Salvador do mundo. Só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu acredita que eu sou o Salvador do mundo? Pois em verdade te digo, coisas maiores do que essas, porque tu verás os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que é que Jesus disse? Eu estava com Jacó. Eu sou a escada que faz com que os homens saiam da terra e vão aos céus.
Eu sou a única ligação dos céus com a terra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus estava do lado de Jacó, assim como Ele está hoje ao nosso lado. E os anjos de Deus ainda continuam a nos servir, porque eles foram chamados para servir aqueles que vão herdar a salvação, como diz o autor de Hebreus. Que Deus em Cristo possa nos olhar com os seus olhos de misericórdia e graça, e abrir nossos olhos para ver que Ele está a todo tempo conosco, nos servindo, para nos trazer uma mudança no nosso coração e entendermos que Ele nos chamou para uma chamada e uma caminhada muito mais elevada. Incline sua cabeça e oremos ao